Oi, pessoal! Olha eu aqui de novo, né? Como combinado, toda quinta-feira, né? Tô aqui postando um videozinho sobre leitura pra vocês. Mandar um beijo pra Júlia do sexto B, que hoje até perguntou: professor, hoje você vai fazer postagem? Estou aqui, viu, Júlia? Beijo. Então, pessoal, bom, mais uma pérola da sala de leitura, né? Que a sala de leitura anda me rendendo aí muitos enredos para eu postar aqui para vocês os vídeos sobre leitura. E na semana passada, o Davi Daniel, novamente do sexto A, ele fez uma pergunta pro professor Guilherme da sala de leitura e perguntou: professor, você lê todo dia? Aí o Guilherme virou e falou assim: poxa, claro que eu leio todo dia. Daí ele ficou assim. Aí ele virou pra mim e perguntou: e você, professora, você lê todo dia? Eu falei assim: leio. Leio todos os dias. Faço a minha leitura e também faço a leitura com a minha filha, né? É um momento que a gente tem ali antes de dormir. Porque é muito importante, antes da gente dormir, a hora que a gente deita ali na caminha, né? É você se desligar das telas. Porque as telas atrapalham a gente a pegar no sono, a dormir, né? E isso afeta com que a gente acorde cedo no dia seguinte, né? Principalmente aí pro pessoal do sexto ano, né? Que ainda tá se adaptando, né? Essa rotina de ter que acordar cedo. Então, uma dica que eu dou é: fuja das telas, tá? Quanto mais, assim, uma coisa que você faça que não tenha tela, você fizer antes de dormir, é melhor. No caso, uma leitura de um livro, né? Aí o Davi perguntou: ah, professora, e qual livro você tá lendo? Aí eu falei assim: bom, o livro que eu tô lendo agora é o Dom Quixote. Na verdade, o nome dele inteiro ele é conhecido como Dom Quixote de la Mancha, né? Mas o nome dele inteiro é O Engenhoso Fidalgo Dom Quixote da Mancha, tá? Na minha coleção aqui da Abril, né, que eu já fiz propaganda até, né, que eu amo essa minha coleção, linda. Eu tô terminando o primeiro volume, essa coleção é em 2 volumes. Eu já tinha lido esse livro quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos, que eu estava no primeiro ano do ensino médio. A minha professora Rosalina, né? Ela passou esse livro pra gente ler, só que era em um volume bem menor. Eu acho que ele tinha no máximo umas 100 páginas, né? Porque, gente, livro tem várias edições, tá? E era uma edição que era voltada, né, com uma linguagem mais para os jovens, né? Então era mais fácil da gente ler e entender. E mesmo assim, na época, eu achei ele muito chato. Porque eu fiquei pensando, meu Deus, que história chata. Esse homem louco que não tem o que fazer da vida. Fica lendo livro demais, que na época eram as novelas de cavalaria, né? Porque não tinha novela na televisão, né? Nem rádio novela. Então a novela era onde? No livrinho, né? E eu falei assim, poxa, esse homem ficou doente, ficou lá na cama, lendo aí essas novelas de cavalaria, né? Aí do nada resolveu sair da cama e viver as novelas de cavalaria que ele lia. Meu Deus do céu, que cara chato. Fica achando um moinho de vento gigante. Meu Deus, coisa chata. E eu não curti muito não, sabe? Vou ser bem sincera. Aí anos depois, né? Na época eu tinha 15 anos. Hoje, eu nos meus idos 39 anos, né? Quase chegando aí na portinha dos 40, né? Eu estou relendo Dom Quixote, que, claro, numa outra versão, né? Mais longa, mais completa, né? Uma linguagem também mais difícil, né? Porque é um livro voltado mais para o público adulto, né? Eu estou até gostando, vocês acreditam? Então, assim, vai muito do que a gente entende. Então, nada melhor do que as nossas experiências de vida, né? E da nossa proficiência leitora para a gente entender melhor o contexto das histórias e apreciar elas, né? Eu li a primeira vez, eu tinha 15 anos, não gostei muito, né? E agora eu tô gostando bastante. Inclusive, tem dias que eu fico dando risada, porque assim, acontecem coisas assim hilárias, sabe? Principalmente com o Sancho Panza, né? Que ali é uma pessoa que do nada ele encontra numa estalagem, né? Que são as antigas pousadas que tinham, né?
E o Dom Quixote fica falando que as pousadas eram castelos, né? E o dono das estalagens eram nobres, né? Isso na cabeça do Dom Quixote, né, gente? Porque não era nada disso. E o Sancho Panza topa, né? Ser, né? Daquele cavaleiro da triste figura, né? Que ele é conhecido também. Topa ser o escudeiro dele, né? Que era o escudeiro? O escudeiro era quem levava, né? As armas, né? Do cavaleiro, né? Gente, cavaleiro, tá? É aquele que monta cavalo e luta em cima do cavalo, diferente do cavalheiro, que é par da dama, tá? Então, ó, cavaleiro, cavalheiro. Olhem a aulinha aí de língua portuguesa. Então, e acontecem fatos muito engraçados. E outro personagem que é muito engraçado também, gente, é o Rocinante, que é o cavalo do Dom Quixote. Que o Dom Quixote acha que ele é um mega cavalo, né? Que ele é um alazão, né? Que é um cavalo de porte de um guerreiro. E, na verdade, ele é um famoso pangaré que a gente conhece, né? Que é como se fosse, né? Me desculpem aqueles que entendem mais de cavalo do que eu, né? Mas o pangaré, né, é aquele de raça mais popular, que todo mundo tem acesso, como se fosse um vira-lata dos cavalos, né? Então, assim, mas vale a pena. É muito legal, é engraçado, né? Mas recomendo que vocês façam a leitura mais complexa quando estiverem mais velhos. Aí também eu falei assim, olha, para minha filha, eu tô lendo um livro que ela pegou emprestado daqui da sala de aula de vocês. Porque vocês sabem que lá no fundo da sala de aula eu sempre deixo os livros para vocês lerem depois que vocês terminam as atividades, né? Então eu leio para Luana, com a Luana, esse livro aqui do Esquadrão Curioso, que é Os Caçadores de Fake News, que é bem legal, tem muito a ver com um gênero textual que a gente trabalhou no primeiro bimestre, que a gente ainda continua trabalhando, que é a notícia, que a gente sabe que as fake news estão aí a rodo, em tudo que é lugar, né? E é engraçado que um dos personagens, né, que é o vilão, o nome dele é Fake Nilson. Então, assim, é muito engraçado. E assim, professora, mas como que você faz para ler todo dia? Gente, é hábito. Tudo quando a gente cria hábito no começo é difícil, até o nosso cérebro entender, né? É um processo, né? Mas depois que você cria um hábito, parece que o seu corpo, a sua cabeça pede, né? Poxa, eu não vou ler hoje, né? E assim, para não ficar pesado, o que que eu faço? Eu leio um capítulozinho por dia. Pronto, acabou, né? Até outro dia eu tava comentando com meu marido, eu falei assim: "Nossa, o Cervantes, que é o autor, né, do Dom Quixote, né? Ele gosta da métrica de 10, né? Métrica não sabe, para quem não sabe, é a quantidade de palavras ou de versos, né, que são usados em poemas, né? Ou páginas que são usadas por autores de contos, né? No caso aqui do Dom Quixote, né? E eu falei, nossa, eu acho que ele gosta da métrica 10 porque cada capítulo dele são 10 páginas certinhas, né? Alguns fogem das 10 mas a maioria são 10 páginas, pelo menos nesse volume um que eu tô terminando de ler. Aí, assim, gente, é rapidinho, sabe? A hora que você vê já foi, sabe? Em 10 minutos, rapidinho você já leu, não é? Então, assim, ali todo mundo sabe que você vai criando, né? O seu repertório do vocabulário vai aumentando, né? Você vai entendendo melhor a escrita das palavras corretamente, parte de acentuação, pontuação, né? Isso aí eu tô cansada de falar, né, pessoal? Bom, e é isso, tá, pessoal? As dicas de hoje, tá bom? E assim, queria mandar um beijo para todos os meus alunos, tá? Eu falei de notícia, lembrei dos meus Geraldinhos lá de 2023, que eram os meus sextos anos, agora já são os nonos, né? Que saudade que eu tenho daquela época, né? Era pauleira? Era pauleira. Mas eu tudo certo, tenho muito orgulho deles, que agora estão lá no nono ano. O meu sexto D, tão querido do ano passado, que eu era professora responsável, né? Então, assim, eu queria mandar um beijo para os meus sextos de agora, né? E os meus outros alunos também, né? Que a gente nunca esquece. Todo mundo que passa pela vida da professora, a professora nunca esquece. Claro que às vezes de pronto a gente, às vezes não lembra o nome, mas a gente bate o olho naquele rostinho e sabe. Poxa, isso daí já foi meu aluno. Então tá bom? Beijo, gente.
Bom, até outra semana, se der, tá bom? Então, tchau, gente. Até o nosso próximo encontro.